sentar. Bom dia, amados. Em nome do Senhor Jesus, graça e a paz. Bom estarmos reunidos aqui nesta manhã, cantando louvores ao nosso Deus, adorando em gratidão. Ele que é o Deus da nossa salvação, Deus tão grandioso, tão rico em misericórdia. Por isso estamos aqui hoje, nessa manhã, em atitude de adoração, de louvor e desejosos a aprendermos mais da sua palavra. A primeira palavra que eu trouxe aqui na IBE foi exatamente meu primeiro testemunho, o início ali, o início de tudo. Foi lá no dia 12 de fevereiro de 2011, já se vão 14 anos de dedicação integral a esse ministério. E a última frase que eu falei nesse testemunho foi lá no Mercosul Center ainda, a igreja começando, os primeiros passos, tudo muito familiar, tudo muito informal. Mas a frase final do meu testemunho foi: quero ajudar os irmãos a amar e obedecer a Bíblia, a fim de que Cristo seja glorificado. E eu procurei assim proceder em todos os dias do meu ministério aqui nesta igreja, primeiro como estagiário, como aprendiz do pastor Jonathan, e depois como pastor ordenado e consagrado ao ministério através desta igreja. E agora, em minhas mensagens finais, como pastor à frente neste ministério, se Deus assim quiser, eu quero continuar ajudando os irmãos a amar e obedecer a Bíblia, este livro tão precioso que transformou a minha vida radicalmente e continua transformando, essa palavra que eu amo. E para isso eu pensei, então, o Senhor colocou no meu coração esse texto tão importante, tão fundamental, que deve ser sempre lembrado, deve estar sempre na nossa mente, no nosso coração, a respeito da importância das Sagradas Escrituras, a importância da Bíblia. Esse texto está em 2 Timóteo, uma carta também muito especial, porque é a última carta do apóstolo Paulo. Ele está preso, prestes a sofrer o seu martírio. Então você observa que a carta tem um tom bastante pessoal. A carta de 2 Timóteo traz um tom muito pessoal do apóstolo Paulo. E Paulo queria que Timóteo viesse até ele nos seus últimos momentos de vida. E o conteúdo da carta traz aquilo que era de primeira importância para o apóstolo, visando a continuidade do avanço do Evangelho, que o Evangelho continue progredindo, prosperando, avançando, também através do ministério deste jovem pastor Timóteo. Então, Paulo escreve esta carta a fim de encorajar este jovem pastor. Tempos difíceis viriam pela frente, nos últimos dias muitos males surgiriam, pois os homens serão egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e neste contexto muitos falsos mestres surgiriam. Então Timóteo também teria que estar preparado para isso. Desvios doutrinários de todos os lados. E Timóteo, como que ele enfrentaria tudo isso? Permanecendo na palavra. Timóteo deveria permanecer firme na palavra de Deus. Esse é o meu anseio, para que seja assim na minha vida e seja na vida dessa congregação. E hoje nós veremos este texto em que o apóstolo destaca a importância fundamental da palavra de Deus para enfrentar a degradação dos últimos dias, que nós já sentimos o sabor disso, nós já percebemos isso. Para enfrentar isso e ter uma vida, um ministério que glorifica a Deus, Timóteo deve fazer de tudo para permanecer na Escritura, e Paulo apresenta as razões disso. Isso que é muito interessante, para convencimento, para realmente entendermos, assimilarmos por que é fundamental nós permanecermos firmes na palavra de Deus. E esse texto com certeza fala as nossas vidas, ele serve como um grandioso encorajamento a permanecermos firmes em nossa fé, ancorada na palavra de Deus. Portanto, em nossa mensagem hoje, à luz do texto, vamos destacar 3 razões pelas quais você e eu devemos permanecer
firmes na palavra de Deus. Que razões são estas que o apóstolo nos apresenta? Primeiro, nós veremos que devemos permanecer na palavra de Deus, pois somente pela Escritura conhecemos o caminho da salvação pela fé em Jesus. Então, Cristo é o centro das Escrituras. Segundo, nós veremos, devemos permanecer na palavra de Deus, pois somente a Escritura é inspirada por Deus. O que isso quer dizer? É a palavra de Deus. E por fim, terceiro, devemos permanecer firmes nas Escrituras, voltando sempre para a palavra, atentos à palavra de Deus, porque somente a Escritura pode nos conduzir à maturidade cristã, amadurecimento, crescimento, somente pela palavra de Deus, ok? Então esse é o nosso assunto hoje. Para começar, vamos ao nosso Deus mais uma vez em oração, pedindo ajuda do nosso Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Deus bendito, Deus glorioso, Deus soberano, Deus que se revela, um Deus tão gracioso, um Deus que busca pecadores, nós errantes, ó Deus, rebeldes, que nos afastamos da Tua verdade, mas ainda assim o Senhor vem com graça e busca pecadores, busca ovelhas errantes e traz de volta para o Senhor e se revela a nós através da bendita criação e a revelação específica, especial, a Tua santa palavra, as sagradas Escrituras. Ó Deus, obrigado, louvado seja o Teu nome. Luz para os nossos caminhos é a Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa bendita revelação. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos a Tua palavra e obedecermos a Tua palavra pela ação do Espírito Santo. Nenhum homem pode fazer isso, por isso aqui reunidos como igreja clamamos. Faz essa obra em nós, ó Deus. Faz essa obra, continua fazendo essa obra nesta igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Razões para permanecermos na palavra. Em primeiro lugar, somente a Escritura ensina o caminho da salvação pela fé em Cristo. Vamos acompanhar aqui a leitura, 2 Timóteo 3, versos 14 a 15. Escute com atenção, pois essa não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. E ela diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo começa essa sessão falando: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Muito provavelmente Paulo está se referindo aqui de quem que Timóteo aprendeu. De quem Timóteo aprendeu? Provavelmente Paulo está se referindo em primeiro lugar ao ensino bíblico que Timóteo obteve de sua mãe e sua avó. A mãe dele e a avó dele. Como Paulo menciona no início da carta. Volta um pouquinho, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo destaca, como elas eram mulheres piedosas. Olha o que ele diz ali: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, com isso nós entendemos aqui que a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, trataram de ensinar as sagradas letras a Timóteo desde a sua tenra infância. Sagradas letras aqui é sinônimo para o termo Escritura, refere-se ao Antigo Testamento. Então elas foram dedicadas, mulheres dedicadas, como a lei dizia, que os judeus deveriam inculcar os ensinamentos da palavra em suas crianças. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a mãe, a avó de Timóteo fizeram um bom trabalho, levaram a sério esse texto, levaram a sério esse texto, e os frutos, como fica evidente, foram maravilhosos pela graça de Deus na vida de Timóteo. Ele agora é um servo do Senhor, ele agora é um líder da igreja do Senhor. E aqui nós já temos então uma aplicação às nossas vidas. Pais, não percam a oportunidade de fazer o mesmo com seus amados filhos, ensinando a palavra no lar. Os frutos disso são incomparáveis. Mas além da mãe e avó de Timóteo, muito provavelmente Paulo está se referindo aqui a ele mesmo.
a ele mesmo, porque provavelmente Paulo foi o instrumento de Deus para conduzir Timóteo a Cristo, instruindo Timóteo no Evangelho. Tanto que no livro de Atos, capítulo 16, consta que Timóteo foi convidado por Paulo a seguir em sua viagem missionária, e assim seguiu em uma espécie de discipulado com Paulo, um treinamento pastoral com Paulo. Então, provavelmente, Paulo foi o instrumento que conduziu Timóteo a Cristo. E como nós percebemos em Atos, a forma com que Paulo apresentava Jesus entre os judeus era exatamente partindo das Sagradas Letras, partindo do Antigo Testamento. Um exemplo, Atos capítulo 18, versículo 28. Na viagem missionária de Paulo, quando ele está lá em Éfeso, ele procurava sinagogas, Paulo chegava nessas regiões, procurava sinagoga, e lá ele ia apresentar Cristo. E ele fazia a partir do Antigo Testamento, o texto que os judeus conhecem. Então ele parte da própria Escritura para apresentar Cristo diante deles. Olha o que diz Atos 18, 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então esse era o método de Paulo entre os judeus. Ele provava pelas sagradas letras que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, era exatamente o Cristo bíblico, o Messias prometido no Antigo Testamento, que se revelou a Paulo na estrada de Damasco e transformou completamente a vida de Paulo. E é importante nós observarmos isso, meus irmãos, pois isso mostra a forma como os apóstolos interpretavam o Antigo Testamento. Ou seja, reconhecendo Jesus, o Cristo, o Jesus histórico como Cristo, e ele como o centro da revelação. A Bíblia primordialmente fala dele, é a revelação dele, de quem ele é, o que ele fez, a obra maravilhosa que ele fez. E o Antigo Testamento prefigurava de várias formas este Cristo. E os apóstolos aprenderam isso exatamente com o próprio Senhor Jesus, porque foi Jesus quem ensinou isso. Um outro exemplo, lembram daquele texto de Jesus no caminho de Emaús, pós-ressurreição? Ele aparece para os dois discípulos, eles vão caminhando e Jesus começa a expor a palavra para eles. E olha o que diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, como nós sabemos, o Antigo Testamento de várias formas prefigurava aquele que haveria de vir, e o Novo Testamento, em linhas gerais, fala daquele que já veio, explica a obra de Cristo consumada na cruz e as suas implicações às nossas vidas. Por isso, Paulo diz na sequência aqui a Timóteo, versículo 15, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eis aqui a importância primordial da palavra de Deus. Somente ela nos ensina o bendito caminho da salvação, que é exatamente pela fé em Cristo Jesus. E essa afirmação de Paulo ressalta a centralidade de Cristo, como Cristo é o centro das sagradas letras, como Cristo é o centro da palavra. E essa ênfase de Paulo, ela é muito importante, pois falsos mestres se levantavam, estavam sendo combatidos por Paulo, principalmente na primeira carta. A primeira carta, você vai ver o primeiro capítulo, Paulo combatendo os desvios doutrinários, os desvios daqueles falsos, muitos deles judaizantes, né, que eles estavam interpretando errado o Antigo Testamento. Estavam entendendo tudo errado da palavra de Deus, tudo errado a respeito da lei de Moisés. Por quê? Exatamente por rejeitarem Cristo, por desprezarem a centralidade de Cristo, e assim caíam em legalismo, caíam em lições de moral, misticismo e todo desvio, né, todo tipo de desvio doutrinário. Timóteo, em contrapartida, tu porém, Timóteo, ele deveria lembrar da instrução correta que recebeu de Paulo e assim permanecer firme no entendimento correto das sagradas letras, tendo Cristo no centro. John Stott, comentando esse verso, aqui, no versículo 15, ele apresenta um resumo brilhante sobre o entendimento correto da Bíblia, e ele diz o seguinte: mais precisamente, a Bíblia instrui para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim sendo, a Bíblia é um livro de salvação, e salvação por meio de Cristo. A Bíblia é essencialmente cristocêntrica.
O Antigo Testamento prenuncia e prefigura Cristo de muitas e diferentes maneiras. Os evangelhos contam a história do seu nascimento, da sua vida, das suas palavras e obras, da sua morte e ressurreição. Atos descreve o que ele continuou fazendo e ensinando através dos apóstolos que escolhera, especialmente a propagação do evangelho e o estabelecimento da igreja de Jerusalém a Roma. As epístolas expõem a ilimitada glória da pessoa e da obra de Cristo, aplicando-a à vida do cristão e da igreja. O Apocalipse, por sua vez, descreve Cristo agora no trono de Deus, prestes a vir para consumar a sua salvação e o seu julgamento. Esta compreensível apresentação de Jesus Cristo pretende despertar a nossa fé nele, de modo a sermos salvos pela fé. O reformador Lutero, ele se utilizou de uma imagem também bem interessante para ilustrar essa questão, comparando a Bíblia com a manjedoura. E a Bíblia, então, ele disse, a Bíblia é a manjedoura na qual Cristo está deitado. Se tu leres a Bíblia e não encontrares Jesus em teu coração, haverá só palha. A centralidade de Cristo nas Sagradas Escrituras. Eis a razão porque Timóteo deve permanecer na Escritura, porque você e eu devemos permanecer na Bíblia. Ela é a única, não há outra fonte. Ela é a única que pode despertar a nossa fé em Cristo para a salvação. Não só despertar, aumentar a fé. Levar ao progresso da fé. Trazer solidez, trazer força para uma vida tão conturbada em um mundo caído que jaz no maligno. Então, é somente a Escritura, para o nosso processo de santificação, que pode alimentar a nossa fé bendita no Cristo bendito revelado nas Sagradas Letras. Por isso eu pergunto, você tem permanecido nessa palavra? Você está ouvindo aqui o que o texto diz ao seu coração? Permanece, Timóteo. O que você está fazendo desta palavra, Timóteo? Qual atenção você está dando a essa palavra, Timóteo? Permaneça nela. Volte-se para ela, para esta palavra. Ela vai alimentar a sua fé. Você vai se tornar sábio. Sábio, a maior de todas as sabedorias. Sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Por isso, meu encorajamento, meu amado irmão, minha amada irmã, cada um aqui hoje, volte-se para a Bíblia do Senhor. Volte-se para a Bíblia. Comece uma leitura, estamos no início do ano, faz um projeto, começa a leitura sistemática, gaste tempo. Eu sei, os dias são corridos, é difícil, é correria mesmo, vai ser luta, vai ter dias que a gente vai perder, vai ter semanas às vezes que a gente vai perder. Mas que você possa sentir falta disso, porque isso é um bom sinal, quando você começa a sentir falta da leitura, falta de uma boa pregação expositiva, isso é um bom sinal, é um sinal que Deus está trabalhando, está incomodando o seu coração, o Espírito Santo está agindo, e que não seja isso também por um peso, não seja isso por uma cobrança, algo, não, que seja algo que leve o seu coração a tornar isso um ato de devoção realmente, de alegria. Vai envolver disciplina, sem dúvida nenhuma, porque a nossa carne vai militar, então vai ter dias que não vai ter vontade nenhuma, e aí a gente vai lá seco mesmo, né? E já vai pedindo perdão a Deus, e se volta para ela e pede, Deus, me ajuda, fala comigo, desperta a minha fé. Então, meus irmãos, essa é a primeira razão, somente a Bíblia desperta a nossa fé em Cristo. Qual a segunda razão para permanecermos na Bíblia? A segunda razão é porque a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos com calma aqui, porque essa frase, esse texto aqui, ele é muito importante a gente assimilar bem, entender bem esse texto. Observando os termos, o que quer dizer o termo Escritura? Primeiro, Escritura. Escritura era um termo que os judeus se utilizavam para se referir ao conjunto de livros do Antigo Testamento. Ok? Então, quando Paulo escreve esta carta, o Novo Testamento já estava pronto? Quando ele escreve a carta? Não, ainda não. Não existia como compilação. Os 27 livros do Novo Testamento, eles foram sendo reconhecidos como livros inspirados pela igreja em um processo que se deu séculos mais à frente. E cremos que Deus guiou isso, né? Não foi a igreja que impôs o cânon, foi Deus que mostrou para a igreja quais são os seus livros. E a igreja simplesmente
reconhece estes livros. Mas será que isso então quer dizer que Paulo está indicando aqui que só o Antigo Testamento é inspirado? Se o Novo não está pronto, é só o Antigo que foi inspirado por Deus? Como que nós podemos entender essa questão? Porque tem pessoas que questionam a inspiração das Escrituras usando o texto. Não, mas isso aqui está se referindo ao Antigo Testamento. Então, como nós podemos entender isso, meus irmãos? Nós entendemos isso à luz de outros textos. E aqui um princípio básico de interpretação bíblica. Escritura interpreta Escritura. Lá dos reformadores, a Bíblia é a sua própria intérprete. A Bíblia não se contradiz em nenhum momento, e ela deve ser considerada no seu contexto imediato, o texto ali que você está lendo, o versículo, o livro maior que você está lendo, e a Bíblia toda, porque a Bíblia não se contradiz. E aí textos que não são tão claros são esclarecidos por textos mais claros, e assim a Bíblia vai se esclarecendo. Esse é o cuidado que nós devemos ter na interpretação. Então a Bíblia ela vai se complementando. Então quando nós consideramos o contexto maior, nós vamos observar textos, nós podemos observar que à medida que o Novo Testamento foi se desenvolvendo, os apóstolos escrevendo os textos, estes textos foram sendo chamados também de Escritura. Também de Escritura, como palavra de Deus, pelos próprios apóstolos, que foram comissionados por Deus para estabelecer o fundamento da igreja. Deus separou esses homens para estabelecer o fundamento, e o fundamento é a Escritura. É compor o Novo Testamento, que é a base, o alicerce, formado em Cristo, que é a pedra angular. Mas eles foram separados por Deus para a composição deste Novo Testamento. E os próprios apóstolos reconheciam, né, esses textos do Novo Testamento como Escritura. Um exemplo, só para a gente não gastar muito tempo aqui, um exemplo é o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele estabelece as cartas de Paulo em pé de igualdade com as demais Escrituras. Olha o que ele diz lá, 2 Pedro capítulo 3, versos 15 a 16. Ele diz ali: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então já é um alívio, já é um refresco para nós aqui, né? Então Pedro já tinha dificuldade de entender alguns textos de Paulo, mas ele diz ali, que os ignorantes e instáveis deturpam, note, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição. Olha o que Pedro está fazendo aqui, ele está comparando o texto de Paulo, as cartas de Paulo, com as demais Escrituras. O Antigo Testamento está colocando em pé de igualdade. Então, à luz deste texto e outros que falam da autoridade dos escritos do Novo Testamento, nós podemos entender que toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, com seus 66 livros, é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. É importante, meus irmãos, fazer esse destaque. Nós vivemos dias de relativismo, muitos estão se tornando céticos sobre essa doutrina. Muitos. Nos nossos dias de relativismo, a teologia liberal se difunde por seminários, homens que estão sendo ensinados através dessa vertente, teologia liberal. E aí muitos afirmam, por exemplo, que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém. Perceba a sutileza, ela contém a palavra, mas não é toda a palavra. E aí dizem, bom, essa parte aqui dá para crer na Bíblia, isso aqui tem autoridade. Já essa parte aqui não, aqui já é um pensamento de Paulo meio deturpado. Isso aqui Paulo está sendo muito radical, isso aqui é exemplo, não é a parte que você deve crer. Isso aqui é pensamento de João, isso aqui não é palavra de Deus. Relato de milagres, ressurreição, não, isso aqui entra mais na categoria de mitos. Mas se é assim, quem é que vai ser a autoridade final no final das contas? Quem é que define o que é Escritura e o que não é? Quem? Meu coração pecaminoso. O homem. É o humanismo, amados. Quem é o centro do universo? É o homem. Quem define a autoridade final de todas as coisas é o homem. Seu próprio caminho, segue o rumo do teu próprio coração. Por quê? Porque você é o centro.
obviamente, esse pensamento está errado. E o nosso texto confronta diretamente esse pensamento. Ele derruba. O nosso texto derruba esse tipo de pensamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ok, então entendemos o termo Escritura, refere-se a toda a Bíblia. Agora, o que quer dizer a palavra inspirada? Porque inspirada no nosso português não traz profundamente o que está sendo comunicado aqui. O que você pensa quando alguém diz para você, esse texto foi inspirado? O que vem à sua mente? Esse texto foi inspirado. Traz a ideia de algo criativo, né? Hoje eu estou inspirado, hoje olha a poesia que eu escrevi. Né? Então não traduz o que a palavra está querendo comunicar aqui neste texto. A palavra aqui, ela é no grego, muito interessante, o termo quer dizer soprada por Deus. Soprada por Deus. E esse é o conceito bíblico da inspiração das Escrituras. Esse termo remete à origem plenamente divina da palavra e o quanto ela é viva. Então, a Escritura como um todo, ela tem origem na mente de Deus e é comunicada pelo sopro de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que moveu homens para a composição da Bíblia. Mas a origem plenamente divina. Um texto que aponta para essa questão, 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Olha o que Pedro diz ali. Vamos ler juntos? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é a origem da Bíblia, parte de Deus, não dos homens. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem age, é Deus quem soberanamente lida com o processo, conduz o processo. Agora, é importante entendermos, meus irmãos, que isso não anula, por exemplo, a personalidade de cada autor humano da Bíblia. Neste processo, os profetas e os apóstolos, que foram separados por Deus, cada um desses autores tinha o seu estilo literário, sua cultura. Paulo escreve de um jeito, Pedro já tem uma linguagem diferente. Por isso que o nosso exercício de interpretação deve considerar essas questões como um livro qualquer, nesse sentido, de os cuidados de interpretação, que aí é a questão de interpretar realmente qual o objetivo do autor, o que o autor está querendo comunicar. Interpretar também, considerando os aspectos gramaticais, poesia como poesia, alegoria como alegoria, narrativa como narrativa, cartas como cartas, considerando que foram autores humanos. Mas tudo isso Deus dirigiu soberanamente, até mesmo a preparação da vida desses homens. Isso que é interessante. A inspiração pega a vida toda destes homens. Como Deus preparou eles de uma forma soberana, até o momento em que eles sentaram, pegaram a pena para escrever as palavras que Deus assim pretendia que fossem registradas nos manuscritos bíblicos. E essa inspiração, ela foi orgânica, não mecânica, então eles ali colocaram o seu estilo, mas cada palavra, no final das contas, era o que Deus pretendia que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Desta forma, em última instância, Deus é o autor da Bíblia. Como alguém já disse, a Bíblia é o único livro que é sempre lido na presença do seu autor. Sempre. Sempre. Então, meus irmãos, essa é a doutrina da inspiração da Escritura, e nós cremos que essa inspiração, então, ela é verbal, ou seja, cada palavra, cada vocábulo da Bíblia é palavra de Deus. A inspiração é plenária, toda a Bíblia é palavra de Deus, os 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo,
ela é inerrante, a Bíblia não erra em tudo que afirma em seus manuscritos, e ela é suficiente em tudo que precisamos saber para a salvação e vida piedosa. Sendo assim, não é à toa que Paulo exorta Timóteo aqui a permanecer fiel à Escritura Sagrada. É por isso que você e eu devemos permanecer em contato constante com a palavra, somente ela é inspirada por Deus, devemos ser submissos a essa palavra, ela é a palavra de Deus para a sua vida, não é um livro qualquer, por isso devemos dar toda a atenção quando esta palavra está sendo proclamada. Nós adoramos a Deus também quando nós nos concentramos para ouvir a palavra, porque nós estamos considerando, esta é a palavra de Deus para a minha vida. Então nós participamos, todos participam da adoração quando nós damos a devida atenção à palavra de Deus. Nós nos esforçamos para compreender, não porque sou eu que estou pregando, ou seja quem for, mas não, é porque a palavra de Deus está sendo proclamada. E assim eu adoro a Deus, porque eu vou procurar me concentrar. É a palavra de Deus. É difícil muitas vezes se concentrar, e aí você então ora a Deus, Deus me ajuda a me concentrar, porque é a tua palavra que está sendo proferida, e eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor, procurando prestar atenção à tua santa palavra. E o problema, meus irmãos, é que uma tentação da nossa carne, o nosso pecado é afastamento da palavra, é colocar em dúvida a sua autoridade, é desprezar a sua suficiência, né? Para formar a igreja a gente precisa de outros subterfúgios, a palavra não é mais suficiente, nós precisamos de muito show para atrair muita gente, então nós perdemos a fé na suficiência das Escrituras, o que Deus já fez ao longo da história, tantos avivamentos, por simples pregações, homens quebrantados proclamando a verdade de Deus e vidas sendo quebrantadas e atraídas para Jesus Cristo. O problema então, quando nós nos esquecemos disso, que nossa tentação é fugir, é desviar, é desprezar, é esquecer, é daí que surgem os desvios, os acréscimos por obra maligna, como aconteceu na história da igreja, o acréscimo de textos da tradição da igreja não canônicos. É daí que surgem a influência de filosofias humanas em diferentes épocas, conceitos sendo misturados ao Evangelho, e hoje, infelizmente, vivemos um tempo também de grande desprezo para com a palavra de Deus, desconhecimento da Bíblia, até mesmo nas igrejas que se dizem evangélicas, coisas básicas, bem básicas da palavra, as pessoas desconhecem, que isso sirva de um alerta para as nossas vidas, amados irmãos. Porque nós precisamos conhecer a verdade. O ministério do erro está chegando, nós já estudamos o ministério lá em 2 Tessalonicenses, do anticristo, né? Ele virá com erro, ele virá com engano, ele virá com sinais, ele virá com milagres, ele virá com obras, e aqueles que não acolheram o amor pela verdade serão enganados. Nós precisamos voltar para essa santa palavra e reconhecer, eis aqui a bendita palavra de Deus, mas tu, porém, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeste. Como foi um dos lemas também da reforma protestante, um movimento conduzido por Deus de retorno à Escritura. O que foi a reforma? Vamos voltar para a palavra, a gente se desviou tanto, anos-luz longe da palavra. Não sabemos mais o que é igreja, o que é ser crente, o que é salvação. E aí Deus levanta homens de retorno às Escrituras. O povo precisa conhecer a palavra de Deus. E aí então Deus levanta esses homens, e um dos lemas da reforma protestante era sempre reformando, sempre retornando para as Escrituras Sagradas. Não existe nenhum outro livro, outro documento que se equivale à Bíblia. Somente nela podemos confiar com toda certeza, sem reservas, de todo o coração, somente a palavra de Deus, amém? E avançando, amados, nosso último ponto aqui, terceiro ponto, devemos permanecer na Escritura, pois somente ela pode nos conduzir à maturidade em Cristo Jesus. Olha o que diz, versos 16 a 17, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, sabemos que na vida cristã nós somos chamados a crescer e amadurecer na fé. Isso é ordem normal, saudável da vida. Nós iniciamos na fé como bebês e precisamos desenvolver até a fase adulta. Um bebê que permanece sendo bebê não é saudável, não há crescimento. Está errado isso. O normal é crescer, se desenvolver, passar por todas as fases.
até a fase adulta, até a compreensão, até o amadurecimento do raciocínio, daquilo que é certo, daquilo que é errado, tomar decisões bíblicas sábias que louvam e glorificam a Deus. O problema é que muitas vezes, ao negligenciarmos o que Paulo está dizendo aqui, permanecemos como bebês em algumas áreas da vida. E isso não é bom, isso faz mal para a família, faz mal para o trabalho que estamos, faz mal, nós somos pecadores. Por isso nós precisamos voltar para a palavra. A palavra tem esse propósito aqui de nos conduzir neste processo. Paulo diz aqui, para que o homem seja perfeito. Homem de Deus aqui, não é só o líder da igreja, aqui é homem e mulher, é todo cristão, todo crente, seja perfeito. A palavra perfeito aqui é relacionada à maturidade, a ser completo. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui a palavra. Então ele reconhece que como pecadores nós somos incompletos, nós somos imaturos. E a Bíblia é o meio que Deus usa para nos tornar completos, maduros em Jesus, a fim de glorificarmos a Deus em todas as atividades da vida. Por isso, esse reconhecimento é fundamental. Né? Os ensinos que nós temos neste mundo, as questões técnicas, né, para a universidade, para trabalho, tudo isso é importante, esse conhecimento. Mas a maturidade na vida cristã vem por conhecermos as Escrituras. E esse conhecimento não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado. E veja, Paulo então identifica aqui, o que envolve esse amadurecimento? Olha as palavras que Paulo diz aqui. Você observou? Como é que eu vou amadurecer? Paulo está dizendo aqui, quais são as palavras que Paulo está identificando aqui para esse amadurecimento? Que palavras identificam esse processo? Para que a Escritura é útil? Qual que é a primeira palavra? Qual? Ensino. Ensino. A Escritura é útil para ensino. A palavra aqui remete à doutrina. A Bíblia é fundamental para o ensino, pois é ela que define o que é verdade e o que não é. O que é certo e o que não é certo. Ela é o cânon, ou seja, a vara de medir, a régua, a nossa única regra de fé e prática, a baliza que nos conduz à doutrina correta, à ortodoxia. Sendo assim, nosso crescimento na vida cristã envolve o assimilar correto da doutrina bíblica, e para isso é necessário o quê? Como que você aprende? O que é necessário para você aprender? O que você faz para aprender? Estudo. Ensino, estudo. Leitura sistemática da Bíblia, ouvir pregações expositivas, estar atento a isso, pregação que expõe a palavra, que me faz conhecer mais a Bíblia. Estar atento às oportunidades de estudo na igreja, EBD, pequenos grupos, estar se colocando nestas situações. Nós vivemos um tempo de aversão à doutrina, a definições doutrinárias. Você já se deu conta disso? Essa história de ficar estudando aí, de pregação expositiva, isso não é tão importante. Isso aí até prejudica a nossa fé, dá uma esfriada na nossa fé. Isso é perda de tempo, tem tanta gente precisando de ajuda. Ficar só estudando é perder tempo. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Eu não preciso de teologia, eu não preciso de doutrina, eu preciso só de Jesus. Já ouviu isso? Mas quando você ouve esse tipo de indagação, uma boa pergunta a fazer é, ok, mas então quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é demais, Jesus é o meu amigo, ok? E saiba que isso, o conteúdo da sua resposta é teologia, é doutrina. Então não tem como escapar. Todo crente é um teólogo, não especificamente, academicamente, mas todo crente é um teólogo. Todo crente, ele profere doutrina. A questão é, a sua teologia, o que você crê, a doutrina que você crê, é bíblica ou não? É bíblica ou não? Aquilo que eu sempre aprendi, ok, isso é bíblico ou não? Essa é a questão, esse é o perigo, meus irmãos, de nós desprezarmos o ensino sistemático das Escrituras sagradas, do entendimento das doutrinas bíblicas. Quando nós desprezamos este ensino, nós podemos estar apoiados em afirmações que não são bíblicas. Aquilo que eu sempre aprendi a respeito da doutrina da Trindade pode ser não bíblico.
não bíblico. Por isso nós precisamos voltar para o ensino das Escrituras. É importante o estudo para aprofundarmos o nosso entendimento das doutrinas a respeito do ser de Deus, o que é o pecado, o que é a cruz, o que é a justificação, o que é a santificação, como nós fazemos no nosso curso Cristianismo Básico. Você tem ali a oportunidade de rever a essência da nossa fé, e todos são bem-vindos a participar, aqueles que já fizeram há muito tempo, relembrar estas verdades, e nós nos certificarmos, o que eu estou crendo é bíblico ou não. Precisamos nos certificar se estamos bem alicerçados na verdade. Isso faz a parte do amadurecimento cristão. Próxima palavra qual é? A Bíblia é útil para repreensão. Essa palavra significa fazer advertências baseadas na Escritura, mostrando os erros em doutrina, aquilo que cremos errado, e também sobre a conduta, o que fazemos de errado. Mas, além disso, entra aqui também a questão dos falsos mestres e as suas doutrinas erradas que devem ser repreendidas à luz da Escritura. Então, para o nosso amadurecimento é necessário, por vezes, também repreensão à luz da Bíblia, mostrar o nosso erro. Isso não é tão agradável, né? Ah, você está errado. É ruim ouvir isso. Você está errado. Não, mas não sei o que... Como assim errado? Não, você está errado. E aí mostra pela Bíblia. Então, repreensão, às vezes é necessário. A terceira palavra, e aí aqui traz já o lado positivo. Repreensão, lado negativo, correção, lado positivo. Ou seja, mostrar o caminho certo. Então, não é só reprovar o erro, não é deixar a pessoa no vácuo. É mostrar, você está errando nisso, mas a Bíblia diz isso. Está aqui a clareza, está aqui o que a Bíblia está ensinando. É mostrar o que é certo quanto ao conhecimento da verdade e também a obediência da Escritura. Por exemplo, você chega e diz, você está errado nisso, nesse seu entendimento sobre o casamento, sobre o papel do marido, o papel da esposa, sobre a doutrina da Trindade. Repreensão. Já a correção, veja, a Bíblia ensina isso. Olha o que esse texto diz. Vamos pensar juntos sobre isso. Vamos orar juntos sobre isso, o que a Bíblia ensina sobre isso. Correção. Mostrar o caminho certo. Lançar a luz sobre a vida do nosso irmão, à luz das Escrituras sagradas. Siga por esse caminho, aqui está o caminho correto. E a última expressão é educação na justiça, o termo aqui pode ser traduzido como treinamento. Disciplina, que aí envolve a questão prática aqui, a obediência do que você está aprendendo. Nós podemos usar aqui a figura dos exercícios físicos, atividade física. O que acontece quando você mais se exercita? Quando você mais vence a preguiça tão normal e começa a fazer uma caminhadinha, começa a fazer atividade física, você vai adquirindo mais musculatura, você vai adquirindo mais disposição, você vai adquirindo mais força, mais preparado fisicamente você vai estar. Na vida espiritual há uma semelhança, quanto mais você se exercita na palavra, mais força, mais entendimento adquire para fazer o que é certo e glorificar a Deus. Então esses são os termos aqui que Paulo usa para o nosso crescimento, e em resumo eles indicam aqui a suficiência das Escrituras. A palavra é suficiente, a gente não precisa de mais nada. A palavra é suficiente para nos preparar em cada área da vida e então glorificarmos a Deus. Ela é o manual completo do ser humano. Deus nos deu a Escritura, tudo o que precisamos para enfrentar a vida e a morte, glorificando o Senhor Jesus Cristo. E notem a ênfase de Paulo no verso 17, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante, Paulo não diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para acumular informação, para que o homem de Deus saiba discorrer sobre todos os assuntos teológicos. É isso que Paulo diz? Não. E eu digo isso para procurar o equilíbrio aqui, meus irmãos, porque se estudo por um lado é importante, ele não pode ser negligenciado, por outro lado, o outro extremo é pensar que cristãos maduros são aqueles que sabem tudo de teologia. Discorre como ninguém sobre as doutrinas todas, ele sabe de cor, uau, impressionante, incrível. Mas isso não é o principal indicador de maturidade. E ok, sempre cuidando para não cair no outro extremo. Conhecimento é bem importante, crescermos realmente nas doutrinas é legal, é importante, mas não é tudo. A
Paulo diz aqui, para que o homem seja habilitado para toda boa obra. Então, maturidade tem a ver com coisas práticas também. As boas obras são resultado, consequência de uma salvação verdadeira, resultado de que você está entendendo realmente o Evangelho, está entendendo quem é Jesus, está seguindo a Ele, você está frutificando pelo poder do Espírito Santo. Esse é o resultado. As boas obras que foram preparadas de antemão para que as praticássemos, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, somos salvos pela graça. Então, nós somos salvos para a prática das boas obras. Tim Challies, ele resume muito bem essa questão dizendo o seguinte: a Bíblia tem o poder de nos amadurecer e conforme nos comprometemos à leitura, compreensão e obediência, necessariamente crescemos na fé. Essa maturidade é mais evidenciada nas boas obras que fazemos do que no conhecimento que recitamos, e isso é exatamente o que Deus quer de nós, que sejamos maduros e benfeitores amadurecidos que se deleitam em fazer o bem para os outros. Essa ênfase em boas obras é um tema significante no Novo Testamento e a própria razão pela qual Deus nos salvou. Isso significa que maturidade espiritual é melhor evidenciada em atos do que em fatos. Você pode saber tudo que existe sobre teologia, pode ser uma teologia sistemática ambulante, você pode gastar uma vida inteira ensinando outros em um seminário e mesmo assim ser completamente imaturo. Você irá permanecer sendo imaturo se aquele conhecimento que você acumulou não te motiva a fazer o bem para os outros. Os cristãos maduros são aqueles que glorificam a Deus fazendo bem para os outros, que externalizam seu conhecimento em boas obras. É claro que fatos e ações têm relação entre si, de modo que isso não é um apelo para negligenciar a leitura, o estudo e o entendimento da Bíblia, de modo nenhum. Quanto mais você conhece da Bíblia, mais você pode ensinar, reprovar, corrigir e treinar a si mesmo, de uma forma que modele suas ações e a te incentivar a fazer as melhores obras da melhor forma, pela melhor razão. Perfeita definição de sabedoria. Mais conhecimento de Deus através de sua palavra deveria conduzir a um maior e melhor serviço aos outros. Por isso eu pergunto, você tem permanecido na palavra de Deus? Você está crescendo nessa habilidade? Está sendo habilitado para toda boa obra? Você está em contato com a palavra? Isso está frutificando em sua vida? Você está crescendo na relação com seu esposo? Como que anda a sua relação com seu esposo? Como que anda a relação com a sua esposa? Como anda o trato? Você está crescendo no fruto do Espírito nessas relações? Sendo solteiro, cuidado com o sexo oposto. Como você está lidando com isso no seu testemunho como cristão, diante de um mundo que perverte essa questão? Como é a sua relação com os colegas de trabalho? Como é a relação sua com o dinheiro? Com os irmãos na igreja? Sim, somos falhos, meus irmãos, somos pecadores. No processo, perfeição só na glória, mas devemos ser conduzidos à maturidade. Que Deus nos conduza à maturidade. Nós pecamos no processo, nós precisamos de arrependimento contínuo e fé crescente em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos nos voltar para a Escritura, que é plenamente útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você deseja crescer como homem e mulher perfeitamente habilitado para toda boa obra? Sim? Esse é o desejo de todo crente. Todo crente almeja isso, deseja isso. Desejar isso já é um sinal de graça de Deus em nós. Para isso, devemos perseverar nesta bendita palavra de Deus, nos voltarmos a ela, pois somos pecadores e precisamos ser ensinados continuamente nesta palavra. Finalizando, amados, essas então são razões para permanecermos na Escritura Sagrada. Como vimos, ela é a única que ensina o caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela é a única que é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, portanto tem toda a autoridade e poder como a palavra de Deus. E por fim, ela é a única que pode nos conduzir à maturidade em Jesus para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a perseverarmos em fidelidade à sua palavra para a sua glória. Amém? Oremos a Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos pela tua bendita palavra, Senhor, e agora rogamos humildemente a aplicação destas verdades, pelo teu Santo Espírito, aplica estas verdades. Ó Deus, faz crescer o nosso amor pela tua palavra, este bendito livro, Senhor, que traz a história da redenção, tão comovente, tão, Senhor, poderosa palavra, que perscruta, que nos interpreta, que nos lê, palavra viva. Ó Deus, tanta beleza, tanta realidade, Senhor, nós encontramos nas Escrituras sobre quem nós somos,
sobre quem Tu és, sobre o que mais precisamos. Obrigado pela palavra, Senhor. Faz-nos amar este livro mais e mais. Ó Deus, a Tua lei é perfeita e restaura a alma, diz a Tua própria palavra, ela reivindica esta autoridade. Nada pode restaurar as nossas almas, senão a Tua palavra, pelo poder do Espírito. Que nos voltemos para esta palavra. Dá-nos amor por ela, nas nossas casas, na leitura, Senhor, com as nossas famílias, por mais simples que seja, mais simples, ó Deus, a leitura simples ali, mas confiando que o Senhor opera por ela. Faz a Tua palavra ecoar nos nossos lares, nos nossos corações, na nossa cidade, Deus. Propaga a Tua palavra, venha a nós o Teu reino, santificado seja o Teu nome. É o que os homens mais precisam, mas não sabem, que é a Tua palavra, Senhor, que é ser submisso à Tua verdade, Senhor. Então opera, Senhor, opera no nosso meio e guarda essa congregação firmada, que todos aqueles que, Pai, subirem a este púlpito, sejam reverentes, tementes, submissos à Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.